pode sentar. Paz do Senhor para todos. Amém. Bem, amados, vamos para a palavra de Deus no livro de João. Evangelista João, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 34 até o 35. O tema dessa campanha é muito sugestivo, é um tema de vida cristã. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Diz assim a Bíblia: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros. Diga, amem-se uns aos outros. Como eu vos amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Meus irmãos, observamos aqui nesse texto que o Senhor Jesus Cristo fala 3 vezes a expressão uns aos outros. 3 vezes aparece essa expressão nesse único texto da palavra. E essa expressão aparece no Novo Testamento cerca de 60 vezes. Bem, o sentido da vida é Jesus, é Deus. Todos nós somos criados para Deus. Fomos criados para o seu louvor, para a sua glória. Se nós pudéssemos resumir os propósitos de Deus, ele seria 2. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Mas existe um dos propósitos de Deus para a sua igreja, que é conhecido como comunhão. A comunhão, meus irmãos, é um termo muito forte. E não é verdade que temos comunhão uns com os outros facilmente. Nós temos união uns com os outros. A comunhão deve ser desenvolvida. Porque a palavra comunhão significa ter tudo em comum. Então, como que eu tenho comunhão se eu nem sei direito o seu nome, nem onde você mora, nem quais são os seus problemas, quando nasceu? Ok? Então, comunhão é algo muito forte. E nós precisamos viver a comunhão. Então, Deus criou uma ferramenta para criar comunhão, chamada mutualidade. Então, a mutualidade é a ferramenta da comunhão. Quando nós usamos a mutualidade, então a comunhão se desenvolve. Então, mutualidade cristã tem o objetivo de aprofundar a comunhão entre os irmãos. Meus irmãos, uma criança é naturalmente egoísta. Toda criança nasce com as mãozinhas fechadas. E a mãe precisa estar sempre falando: abre a mãozinha, vai receber. Aí ele fecha de novo. E isso daí é só uma ilustração para falar a respeito do sentimento egoísta que existe naturalmente nas crianças. Porque elas têm dificuldade até para compartilhar o amor de seus pais com seus irmãos. Se fosse possível, elas não dividiriam o amor dos pais com o seu irmãozinho. Bem, isso também acontece, meus irmãos, com pessoas que não estão amadurecidas espiritualmente. Toda pessoa que nasceu de novo precisa crescer. Uma criança vai crescendo e vai mudando. Então, crescimento é sinônimo de mudança. Não existe crescimento sem mudança. E não existe mudança sem dor. Então, meus irmãos, esse crescimento é o alvo da nossa vida cristã. Quando nós estamos em franco crescimento, então nós somos capazes de viver a mutualidade no seio da igreja. Uma pessoa que está crescendo espiritualmente, ela consegue suportar uns aos outros mais facilmente. Não é fácil suportar um ao outro. Se fosse possível, nós só iríamos conviver com pessoas iguais a gente. Mas isso não é possível. E existem pessoas muito diferentes de nós. Existem pessoas que são chamadas de NTE, necessita tolerância extra. Eu sei que aqui, na igreja aqui dos irmãos, em NURC, não tem nenhum assim. Nós temos muito lá no Brasil, em Guarulhos. Irmãos chamados NTE, necessita tolerância extra. Bem, quem sabe exatamente as pessoas que são assim na igreja, normalmente é o pastor e a esposa do pastor.
E a liderança, né, também. Às vezes tem algumas pessoas da liderança que são LT. Às vezes estão ali na liderança, mas precisam amadurecer, crescer. Então a comunhão, meus irmãos, precisa se desenvolver entre os irmãos. Algumas pessoas preferem sair de uma igreja e ir para outra para não confrontar um problema que ela tem. Porque nós precisamos viver em união. Não existe dois céus. Eu briguei com o irmão, não vou ficar nesse céu não, vou para o outro céu. Porque esse céu aqui não dá para nós. Para nós dois não dá. Então, meu irmão, a mutualidade tem o objetivo de quebrar isso daí. De fazer com que nós vivamos a comunhão plenamente. Amém. Então, como vimos com base nesse texto que nós acabamos de ler, o amor entre os irmãos é um mandamento de Deus. Não é uma opção. Jesus dá um mandamento. Ele diz assim: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Então nós não temos opção, é uma ordem expressa de Jesus. Mas esse mandamento precisa ser vivido, expressado por meio de ações conjuntas de apoio, de ajuda. E isso daí vai fazendo aparecer, surgir a comunhão. Então diga para o irmão que está do lado: eu e você temos que comer 1 quilo de sal. Sim. Diminui um pouco aí, pastor. Você tem que comer 1 quilo de sal. Mas ninguém come 1 quilo de sal numa única sentada. É verdade. Quanto tempo demora para consumir 1 quilo de sal? 1 libra de sal. Então a expressão é essa: você não vai fazer comida sem sal, mas você usa pouquinho sal. Todavia, 1 quilo de sal vai ser necessário 1 ano, mais ou menos. Então, comer 1 quilo de sal significa passar 1 ano juntos. Passar 1 ano convivendo junto, meu irmão. Então, eu preciso e você precisa, porque essa expressão significa dizer que as pessoas precisam passar muito tempo juntas. Muito tempo juntas. Né? Talvez mais ou menos 1 ano é o cálculo. Quantas pessoas aqui já esqueceu de comprar sal? Você compra tudo menos o sal. Aí você fala: puxa, esqueci de comprar o sal de novo. Porque ele demora para acabar. Demora muito. Aí você sempre esquece, aí depois fala: escreve aí porque já acabou o sal. Então, é porque o sal demora para acabar. E nós precisamos de muito tempo para consumir ele. E comer 1 quilo de sal junto significa que nós temos que passar muito tempo juntos para nos conhecer. Sabe, irmãos, o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher é o resultado da união de 3 coisas. Eu sempre aconselho as pessoas a nunca se casarem se não existir amor. E o amor é a união de 3 coisas. Precisa ter atração, que é a aproximação, a simpatia que há entre uma pessoa e outra. Depois precisa ter intimidade intelectual, intimidade espiritual. As ideias precisam bater. E por último, compromisso. E quanto mais reciprocidade entre eles, mais amor haverá também. Então é o amor a base do casamento. Estou casado há 30 anos, cada dia estou mais apaixonado por essa mulher.